Uma coisa que ficou clara no grupo ontem, e a gente já tinha conhecimento disso, porque é fruto de uma situação que nós vivemos um pouco, há pouco tempo atrás, de uma condição de saúde muito, muito, muito equilibrada e que era referência na Baixada inteira. Veja Sempre que foi. o Dr. Paulo Rosa até confirmou isso. O município de Cubatão tem 18 unidades de atendimento básico. 18 unidades para cerca de 130 mil pessoas. Se você pegar a recomendação do Ministério da Saúde, ele recomenda uma unidade básica para cada 18 mil pessoas. Veja, com 10, nós já estaríamos acima, 50 mil pessoas, já poderíamos estar atendendo 50 mil pessoas. O que ocorre? Primeiro, é uma questão de gestão. E aí, esse problema não é só na saúde. Quando você tem uma estrutura administrativa com uma gestão aleijada, isso se reflete em todos os setores da sociedade e impede o desenvolvimento. Se nós formos buscar qual é a definição de desenvolvimento, desenvolvimento é o crescimento harmônico de todos os setores da sociedade. Então, quando a educação está ruim, a consciência de que deve lavar as mãos, de que deve lavar os produtos que são consumidos na salada, que se deve ter cuidados de higiene pessoal, né? A consciência influi na saúde. Quando não se tem educação apropriada, educação no nível que se deve ter, a consciência, inclusive, de comportamento com relação à questão de evitar a contaminação pelo vírus, ela fica distante. Quando não se tem assistência social na altura... Então, assim, nós temos em Cubatão um problema de gestão realmente complicado. Fábio, quando você falou R$800 por pessoa, é um pouco mais, que é um número quase 10 vezes maior do que isso, porque você pega, não vamos considerar o total do orçamento do município, porque o orçamento do município envolve a prefeitura, a Câmara, a Caixa e a CMT. Vamos considerar que fosse R$1 milhão, R$1 bilhão. Você divide por 130 mil e você terá a maior receita orçamentária per capita da Baixada Santista. A maior receita orçamentária per capita da Baixada Santista. Na educação, você tem um valor que supera, da Baixada Santista, o orçamento total de 3 outros municípios juntos. E não vem com essa história de que a arrecadação está caindo, que não sei o quê, porque é só entrar lá no site da Secretaria da Fazenda e ver que a maior receita de Cubatão, que é o ICMS, sempre foi maior, nunca foi menor num ano que o outro. Nem nessa administração, nem nas anteriores, nunca foi. Então, é uma questão de gestão, sim. Se você tem 18 unidades, se elas não estão fisicamente, estruturalmente em condições, alguém tem que tomar uma providência para isso. Quem seria? Né? Então, existem providências a ser tomadas. O que aconteceu com a questão da merenda, há pouquíssimo tempo atrás, é uma desfaçatez, é um desrespeito, e considerar que a população está alijada da consciência do que acontece. E isso não é verdade, porque o indivíduo deixa o filho na escola na confiança de que ali há segurança física, de que nada vai cair na cabeça dele e que a merenda que vai ser servida é uma merenda decente. Afinal de contas, a população paga por isso. Aí você vê, não, porque consertaram o problema da merenda, que está tudo ok. Beleza. Depois de 3 anos, consertaram a merenda. Ótimo. E os 3 anos anteriores que pagaram a merenda, qual é a providência que tomaram para que esses recursos retornem para a prefeitura para gerar outro tipo de benefício, se é que a merenda foi efetivamente colocada no seu lugar? Então, assim, eu vejo com muita irresponsabilidade, porque aí diz assim também, nós não temos dinheiro para verificar as condições de todas as escolas. Eu falei por várias vezes, pega o funcionário da prefeitura que é engenheiro e manda fazer um relatório de risco. Onde tiver risco para as crianças, não põe as crianças. Qual é o custo que um engenheiro da prefeitura... qual é o preço que a prefeitura custa? Quanto custa um engenheiro da prefeitura fazer isso se não é o seu salário?
Então, assim, tem Verdade. coisas que dá para entender. Não dá para entender por que acontece isso em Cubatão. Cubatão é para estar num outro nível. O que está acontecendo de notícia com a Uzi Minas, e a gente não vê absolutamente nada a ser feito, eu não acredito que tartaruga sobe imposto. Se a Uzi Minas vai acabar, aquilo ali é particular, é porque alguma coisa vai acontecer lá. Qual é a participação da administração pública para que depois não queira sentar na janelinha com o ônibus andando? Para garantir espaço para os munícipes da cidade, para exigir que eles qualifiquem pessoas da cidade para trabalhar lá. Isso é feito por acordo. E isso não vai acontecer da indústria vindo buscar uma administração que não tem credibilidade nenhuma. Ela não luta nem pelo que ela tem direito. Vai lutar por aquilo que os empresários estão fazendo. Não é possível que não esteja acontecendo nada. Não é possível. Ali é um local estratégico, de interesse mundial. Alguma coisa vai acontecer lá. E nós estamos fora desse processo. O município está fora desse processo, porque aquela ponte foi derrubada. Não existe. O setor industrial está trabalhando sozinho, infelizmente. Ele poderia ter muito mais condição de ajudar o município se estivesse junto ao município, se o município estivesse trabalhando para consolidar aquilo como um distrito industrial efetivamente. Aquilo não é um distrito industrial, são várias empresas ao longo de uma rodovia. Ao longo de uma estrada, né? E a gente não está fazendo nada. O que a gente está fazendo é estacionamento para desenvolvimento de outros municípios, para desenvolvimento de atividades em outros municípios. Nós é que estamos sendo o estacionamento. Opa, então vamos cobrar para caramba para ser esse estacionamento, não é? Nós não queríamos, a população não quis, há algum tempo atrás, que houvesse aterro sanitário em Cubatão. Por quê? Porque nós íamos receber aterro e lixo. Nós somos. O Cubatão é uma população pequena e ia receber lixo de uma grande quantidade de habitantes da Baixada Santista. Mas nós podemos receber os caminhões do Brasil inteiro que vem para o porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Bacana, legal, ok, não tem problema, vamos receber. Mas vamos cobrar quanto por isso? Para poder melhorar a vida e a qualidade do espaço urbano de Cubatão. Então vamos cobrar. Isso aí. Uma pergunta aqui do teu xará, ó. Trabalhamos muito na década de 90 para a comunidade resgatar o orgulho de ser cubatense. Hoje vejo uma cidade triste e abandonada. Será que podemos ter esperança em voltar àqueles bons tempos? Adalberto, nosso amigo Adalberto Nascimento. Oi, Adalberto. Um abraço para você. É difícil dois Adalbertos juntos, hein? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Adal. Nós trabalhamos muito, houve um momento na história de Cubatão onde a cultura, né, as atividades, os eventos, não tinha, a gente inventava noite italiana e todo o comércio se envolvia nesse processo, noite alemã, fechávamos as ruas e todo mundo ganhava com isso. A população ganhava porque tinha onde ir, sociabilizar-se, os comerciantes ganhavam, a economia assumia uma postura positiva, com uma perspectiva de crescimento. Isso é muito bom e impulsiona. Eu acredito demais em Cubatão. Essa história de dizer que Cubatão está falida é como se um garimpeiro encontrasse uma pedra bruta e ficasse olhando para aquele cristal, admirando a transparência sem saber o valor daquilo que tem nas mãos. A potencialidade de Cubatão é absurda. Eu entendo que Cubatão é uma das cidades que tem o maior potencial de crescimento do país pelo parque industrial que tem e a capacidade, o potencial de modernizar esse parque industrial e de utilizar áreas que não são ocupadas até o momento. O parque industrial foi formado numa época em que se imaginava que a ocupação espacial estava diretamente ligada ao aumento de produção. A tecnologia veio e mudou essa relação, né? Então, hoje, você produz muito mais com uma ocupação menor de espaço. E esse projeto que foi feito lá atrás, hoje, resultou em pequenos espaços ocupados e grandes áreas ainda passíveis de ocupação. Essa ocupação pode ser estudada em conjunto com as próprias indústrias que estão ali, para que se possa fazer ali atividades
que ocupem mais mão de obra e que possam se utilizar das matérias-primas geradas no próprio polo, né? Então, assim, o povo de Cubatão é um povo guerreiro, é um povo aguerrido, né? E tem condições, a realidade de Cubatão mudou, tem condições, sim, de se capacitar e de fazer um bom trabalho e contribuir ainda mais do que contribui para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Também eu entendo que tanto o governo de São Paulo quanto a União, eles têm uma dívida para com Cubatão e para com todas as cidades que são cidades que se transformaram em polos industriais. Porque isso foi concebido e construído durante a época do milagre brasileiro, à custa do sacrifício de muitos, que depois de instalado todo esse parque, de verdade não se beneficiaram desse processo. Hoje se fala muito em acabar com o ICMS, etc., mas tem que ter muito cuidado com o que vai acontecer ou com o que pode acontecer com essas cidades, né? Porque toda a distribuição dos recursos oferidos com a cobrança de impostos está baseada no incentivo à produção. Então, aquele município que mais produz é aquele município que mais recebe. É justo isso, porque o município que não se esforça para produzir não pode receber mais recursos de retorno do que outro que dá sua cota de sacrifício ou de trabalho, né? ou de ocupação de espaço para isso. Então, assim, é Cubatão que é responsável por 64% do valor adicionado da Baixada Santista, ou seja, a maior parte do recurso da atividade secundária, que é a atividade industrial, está no município de Cubatão. A Baixada seria completamente diferente se não existisse Cubatão. O estado de São Paulo seria completamente diferente e o Brasil seria outro Brasil se não fosse Cubatão. Então, nesse processo todo, eu penso que o país, a União, deve fazer um projeto, uma linha de financiamento. Ninguém quer dinheiro de graça, não. Faz uma linha de financiamento para os municípios industriais, para acabar com esse círculo de pobreza que existe nos municípios industriais e para transformar a riqueza que é produzida ali em benefício para a população.